Então, vamos lá. Todo mundo aí de pezinho, né? Pode ser de meia, tá, Léo? Mas assim, quem quiser fazer sem, eu vou abrir a minha cola aqui para não perder nenhuma sequência que é importante para vocês, tá? Bom, como eu estava lá na nossa programação, a liberação e o alinhamento dos pés, mas também tem uma parte de massagem. Então, nós vamos trabalhar, porque a massagem ela é dividida em várias etapas, né? A gente tem automassagem nas costas, nos pés, e a automassagem nos pés, ela pode ser feita usando vários recursos. Por exemplo, uma bolinha, esse tipo de bolinha, fazer massagem é muito bom. A bola de tênis, dessa daqui a gente tem tamanhos diferentes, né? Então, se eu quero pegar uma área maior, uma área menor, existem aqueles rolinhos de massagem. Uma outra possibilidade de fazer massagem nos pés é você pegar uma caixa, ou uma bacia, se você quiser, e colocar bolinhas de gude e utilizá-las para fazer a massagem nos pés. Você pode, dentro dessa bolinha de gude, às vezes a pessoa gosta de fazer o famoso escalda-pé, né? Colocar o pé ali na água quentinha, com alguma essência, alguma coisa. Pode colocar as bolinhas e você associar esse escalda-pé com a massagem. Então, tem muitas formas, mas o que nós vamos trabalhar hoje é uma mescla de automassagem com exercícios que usam da massagem, colocando entre aspas aqui, porque na verdade é uma massagem intencional, da leitura corporal para a gente liberar, né? Alinhar e liberar os nossos pés e tornozelos. Ok? Então, primeiro, eu queria que vocês ficassem de pé, preferencialmente, se for possível, já descalços, para vocês sentirem o alinhamento dos pés. Então, fecha os olhos um pouquinho. Quem está chegando agora, a gente está começando o exercício agora. Então, pedindo para vocês ficarem em pé. E, por enquanto, só perceber os pontos de apoio do pé. Onise, os pés juntos? Não. Agora não é o exercício de pina, né? Os pés podem estar, as pernas abertas na largura do quadril aí, os dois pés paralelos, porém não precisa ser juntinhos, tá? E só observem. Observem o seu equilíbrio, observe o seu apoio. Perceba a distribuição do peso do seu corpo em um dos pés, no outro pé. A gente tem 3 pontos de apoio que já são anatômicos nos pés, que é nos calcâneos, embaixo do dedão, que é o coxinha de pouso do hálux, debaixo do dedinho, que é o coxinha de pouso do quinto dedo, do quinto artelho. E observe como é que está o seu corpo no apoio desses 3 pontos. Observe o alinhamento do seu pé com o seu tornozelo, com a sua perna, com o seu joelho, quadril, a sua pelve, toda a sua coluna vertebral, todo o seu tronco, cintura escapular, pescoço, cabeça e nariz. Observe a direção do seu nariz. E memorize. Memorize esse apoio, memorize o conforto, a sensação. E quando tiver já memorizado, pode sentar. Bom, esses 3 pontos que eu falei com vocês são esses 3 pontos aqui. Tá? Então, a gente são chamados de pontos anatômicos. Quem fez a prática do alinhamento da coluna vertebral, que está lá naquela aula inaugural que a gente fez, né, que está no YouTube,
a gente, além desses 3 pontos, naquele exercício, a gente cria um 4º ponto imaginário, porque ele não é um ponto geométrico, para nos dar 4 pontos de apoio do pé, né? Mas os 3 pontos anatômicos que a gente tem são esses 3 aqui. Ok? Essa outra figura que eu deixei aqui do lado foi para a gente entender como é que é a parte esquelética da do nosso pé. Então, o que está de verdinho aqui são os ossos do pé, da parte mesmo do meio do pé. Esse cinza são os dedos. Tá? Então, aqui, se eu pegar essa figura e essa do lado, daqui para cima, são essas falanges, né? O dedo grande tem 2 falanges, o terceiro dedo tem 3. Então, a gente tem as falanges que fazem com que os nossos dedos tenham mobilidade. Então, vocês estão vendo que pé e mão são irmãos, né? A gente tem as falanges dos dedos das mãos, tem as falanges dos dedos dos pés. Esses ossos do meio são chamados de metatarsos e na mão são chamados de metacarpos. Não sei se vocês, quem já teve o costume de trabalhar comigo, a gente fala que a abertura dos dedos da mão começa no punho, né? Por quê? Porque entre esses ossos tem músculo e quando esses músculos estão tensos, a gente tem um pouco de dificuldade para abrir a mão, abrir os dedos. A partir do momento que a gente dá mobilidade para esse espaço, a gente ganha abertura de mão. E a mesma coisa acontece no pé. Quando a gente consegue dar mobilidade para esse espaço que existe entre os metatarsos, a gente ganha sensação de apoio e mais conforto e mais equilíbrio. Essa outra parte mais laranjinha aqui, né, já pega a região aqui do nosso tarso, do calcâneo, que é a divisão aqui para vir para a região do tornozelo, que vai nos dar essa conexão aqui com a perna. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque na hora que a gente vai fazendo exercício, eu vou pedir para vocês pensarem em cada parte dessa. Inclusive, na leitura corporal, a gente divide o pé em 3 partes, né? Que se chama, a gente divide, inclusive, sobre as questões do passado, do presente e do futuro. E aí a gente vai trabalhar todas essas partes em separado e conjunto. E essa outra figura aqui, eu não vou entrar em detalhes com ela, é só para lembrar que existem vários estudos, várias linhas de trabalho, a acupuntura, a reflexologia, né? Que trabalha o mapeamento dos pés. E massagear os pés, a gente não está massageando só um músculo, uma face, um tendão. A gente está massageando partes que refletem órgãos do nosso corpo. Então, é muito interessante que, às vezes, você vai fazer, na hora que você estiver fazendo, se tiver alguma parte que te chama muita atenção, aí depois, faz você mesmo uma pesquisa lá, mas se precisar da minha ajuda, eu faço também. O que essa parte do meu pé reflete no meu corpo? Qual que é o órgão que ele está trabalhando? Por exemplo, o segundo dedo do pé, a gente trabalha questões relacionadas à visão. Tem até uma questão interessante que é a posição. Se vocês observarem os seus pés, vocês podem observar assim, o meu segundo dedo, ele é maior do que o meu primeiro? Ele é do mesmo tamanho? Ele é menor? Como que é o desenho dos meus dedos? O meu segundo dedo, ele está direcionado para o meu hálux, ele está direcionado para o meu terceiro dedo, né? Isso aí depois, se tiver um tempinho, a gente pode até ir falando um pouquinho sobre essas nuances, né? Está relacionado a alguns distúrbios de visão, de miopia, de hipermetropia. E quando você está trabalhando nesse dedo, você também está trabalhando questões da visão. O terceiro dedo, a gente já falou disso em outras práticas, que ele está relacionado às questões da cervical alta, o nariz, né? Tem práticas do nariz que para liberar exercícios para rinite e sinusite, por exemplo, a gente trabalha nariz e terceiro dedo do pé. Então, isso só para exemplificar para vocês o quanto que é rico esse manuseio do pé. Que eu não vou estar simplesmente manuseando um músculo, uma face, um tendão, né? Uma articulação. Eu estou manuseando várias outras coisas. Rô, e independente se é pé direito ou esquerdo? Tem algumas diferenças, Lu. Aí depois no mapa, eu posso até compartilhar um mapa com vocês, mas na internet tem vários
Tem vários. Legal. Tá? Mas Adorei esse negócio da rinite e sinusite aí, ó. Já comecei a pegar meu terceiro dedo agora. tem um exercício específico para isso que a gente pode trabalhar, né? Depois em outro módulo. Tem um exercício bem legal, sabe? Para rinite, para sinusite. E as leituras que se fazem da rinite e da sinusite, né? É muito interessante. Ótimo. Mas Legal. então, essa imagem eu queria mostrar para vocês para a gente ter um diálogo mais fácil agora nos exercícios. Então, gente, depois que a gente ficou de pé, que vocês sentiram, nós vamos agora sentados também sentir o apoio dos pés, né? Sentir agora na posição sentada como é que está distribuído o apoio dos seus pés no chão. E você vai escolher agora um dos pés, não tem problema qual, porque nós vamos trabalhar os dois, né? Mas nós vamos começar com um dos pés. Você vai escolher esse pé e tocá-lo com ambas as mãos. Pode encontrar qualquer posição, tá? Assim, eu vou ter mais fácil para mim ficar deitado, não tem problema. Pode levar lá seu computador, seu celular para um lugar que fica fácil. Quer sentar no chão, fiquem bem à vontade. Então, você vai tocar os pés com ambas as mãos. Primeiro, gente, suavemente, com carinho. Lembra que a gente falou que esses exercícios todos têm que ser feitos com muito respeito. Então, gente, quem já tocou aí com suavidade, pode agora tocar ainda com as duas mãos, mas com firmeza, com presença. Sinta cada parte. Pegue o pé como um todo, desde o calcanhar, o dorso do pé, a planta do pé. Perceba todo o seu pé. Como se você estivesse cumprimentando o seu pé, acordando ele. E depois volte a tocar novamente com suavidade. E tenha a intuição de conectar o seu corpo, né? Não só o seu corpo físico, mas o seu corpo etérico, os seus outros canais aí corporais. E abra, ainda com as duas mãos, os artelhos. Separe os seus dedos do pé, harmonizando todo o seu pé até o tornozelo. Perdi um pouquinho, Ronise. É com a perna cruzada, exercitando os dedos, abrindo os dedos? Tanto faz, Cadinho. Você vai achar a posição que você vai pegar o pé. A área que você conseguir. Tá? Do modo como você conseguir. E agora, gente, vocês vão prestar atenção em cada espaço que existe no seu pé. É como se você fosse massageando cada metatarso. Lembra que a gente falou do metatarso, aqueles ossos? Então, entre um metatarso e outro, nós temos músculo. Sinta esse espaço que existe entre os seus metatarsos. Você pode começar no sentido do calcanhar, igual eu estou fazendo na mão, se alguém tiver dúvida, né? Aqui como se fosse o meu calcanhar, indo para a direção dos dedos. Então, você vai massageando esse espaço que tem entre calcanhar, entre cada metatarso, como se eu tentasse separá-los. Então, agora vocês vão girar cada artelho, massagear, sentir cada dedo. Né? Eu estou fazendo aqui na mão, vocês estão fazendo aí no pé. Sentir cada dedo, cada falange, movimente o dedo. Cada um vai fazer no seu tempo, massageando cada um, tanto com toques suaves, como se você estivesse sentindo, acordando, cumprimentando o seu dedo, quanto com toques mais firmes para sentir a presença de cada falange. Pode fazer movimentos giratórios, tanto usando uma mão só, quanto você pode pegar uma falange com o dedo
os 2 dedos de uma mão, a outra falange com os outros 2 dedos e fazer movimentos contrários. Um dedo gira para um lado, o outro dedo gira para o outro, como se você estivesse rodando uma falange em relação à outra. Ok, quem finalizar pode começar a fazer o mesmo processo com o outro pé. Apoie esse pé no chão primeiro e mesmo sentado, perceba-se se essa primeira etapa, né, de massagem, dos metatarsos, dos dedos, se ela já te dá alguma sensação diferente em relação ao outro pé. Depois que fizer essa observação, você vai pegar o outro pé e seguir o mesmo processo. Tocar suavemente todo o pé, cumprimentando todo o seu pé. Depois tocar com firmeza todo o seu pé. Acordando cada parte, sentindo a presença de cada parte do seu pé. Não perca nenhuma delas. Depois volte a tocar suavemente de novo. Com carinho, com respeito. Depois abrindo, separando os artelhos, separando os dedos. Intuindo essa conexão dos seus corpos. Uma forma interessante de pensar nessa conexão é você imaginar o seu pé todo sendo desenhado com um fio de luz, sentindo, né, o que tem ali além do espaço que a gente consegue visualizar, né, sentindo todo o desenho aí do seu pé. Separe e harmonize todo o seu pé até o tornozelo. Agora massageie o espaço entre cada metatarso, lembrando do sentido do calcanhar até os dedos, como se buscasse separar cada metatarso, dando uma sensação de abertura, de amplitude para o pé. Buscando dar mobilidade para o seu pé. Depois cada artelho. Agora passe para os, né, quem já fez os artelhos, lembrando que era para tocar primeiro suave, depois com firmeza. Sentindo cada falange. Fazendo movimentos giratórios. E perceba, né? Se quiser pode tocar todo o pé de novo, ver se ele ficou em harmonia. E quem finalizar, pode apoiar novamente o pé no chão. Sentir por alguns instantes como que ele já está. Sinta a parte, quem quiser ficar em pé pode também, tá, gente? Para sentir antes da gente passar para a próxima etapa. É sempre interessante a gente ter a memória anterior para a gente ter os nossos parâmetros, né, de comparação, o que mudou, se foi no apoio, se foi na sensação. Às vezes a pessoa fala assim comigo, Anisa, eu não estava sentindo os 3 pontos, agora eu consigo sentir. Ou algum ponto que fica mais visível. Tá? Cada um faça a sua leitura. Hoje, para mim, foi claro perceber os 3 pontos em cada pé. Das outras vezes, não estava com essa nitidez.
Hoje foi interessante, foi de pronto, como que eu reconheci os 3 pontos de apoio em cada pé. Que maravilha. Gente, quem toca em pé ou quem faz alguma outra atividade que precisa ficar muito tempo em pé, né? Cantor, às vezes a maior parte do tempo está ali fazendo em pé também. Esse tipo de exercício de prática, antes de atividades que você vai ter que ficar em pé muito tempo, é muito interessante, muito rico. Dá essa sensação de conforto, de enraizamento, né? Parece que eu estou mais firme no chão. E ao mesmo tempo de leveza. Isso que eu acho legal. Te dá uma sensação de raiz, de firmeza, mas de leveza. Por quê? Porque você tem flexibilidade, liberdade, né? Bom, Sentindo agora aqui, quem... depois que eu levantei, que parece que estendeu a área de apoio do pé, já não está mais só naqueles 3 pontos. Ótimo. Parece que está o pé inteiro colado no chão. Delícia, hein? Eu Boa acho isso uma sensação. delícia. Bom, quem estava em pé pode sentar novamente. Mais uma vez, nós vamos escolher um dos pés para fazer essa outra etapa. Nós vamos fazer um pé e depois o outro. Então, você pode escolher o seu pé. E nós vamos agora exatamente iniciar com esses 3 pontos de apoio, tá? Nós vamos iniciar sentindo esses 3 pontos. Então, só para lembrar, o primeiro ponto é no calcânio. O segundo ponto naquele coxinho de pouso, aquela parte gordinha que a gente tem no final do pé, antes do dedão. E aquela do final do pé, antes do dedinho. Tá? E sinta essas 3 partes. Pega, né, com os seus dedos, com as 2 mãos, com o calcanhar. Agora você vai pegar, com uma das mãos você vai pegar o seu calcanhar e com a outra mão você vai pegar essa região dos outros pontos. Então você está trabalhando com uma mão o calcanhar e com a outra os outros 2 pontos de apoio. E você vai mexer o seu pé para frente, para trás, como se fosse ondas mesmo. Faça esse movimento flexibilizando e mobilizando. Então, uma mão na base do pé e a outra na região dos dedos, movimentando. Vira os dedos do pé para baixo, para cima. Flexibilize à vontade. Intencione também a flexibilização e a mobilização do tendão de Aquiles. Ali que fica a parte de trás ali do nosso pé, né? Sinta o dorso do seu pé, sinta a planta do seu pé. Dê sugestões ao seu corpo de que o seu pé pode ser mais maleável, mais flexível, mais amplo, mais confortável, mais seguro. Lembrando que o calcânio representa os rins, a nossa essência, a nossa origem. Por isso que dividem dizendo que essa região é a região do passado, da nossa origem. Não do passado que ficou para trás mesmo, né? Mas do passado que faz parte da nossa história. A região do hálux é a região do coração, aquele coxinho adiposo ali, o ponto de baixo do hálux, do nosso sentir. E o coxinho adiposo do quinto artelho é a vesícula, o nosso portal da sabedoria. A vesícula é aquele conhecimento que a gente precisa para desenvolver uma ação. Então, é a sabedoria desses elementos que nos fazem experienciar, né? Vivenciar uma ação, para depois a gente ir para a parte mais de conhecimento mais específico. Quando sentir que flexibilizou todo o pé, nós vamos passar para a abertura do pé. Sinta os seus pés mais amplos. E agora afaste novamente os seus artelhos, os seus dedos, lateralmente. Como se você desviasse o seu dedo para um lado e para o outro, separando eles tanto num sentido quanto no outro. Depois, para frente e para trás. Estique as partes moles, sinta as partes duras sendo esticadas também.
separe tarso de metatarso. Lembra? O metatarso são aqueles ossos do meio do pé, o tarso já vem para a área do calcâneo. Como se você estivesse separando o passado do presente e do futuro. Separe essas partes, deixando o seu pé mais amplo. E quando alcançar a sensação do pé mais amplo, mais alongado, preencha mentalmente, e também com a ajuda das mãos, todos os espaços. Mentalmente, puxe as áreas que estão afundadas, empurre para baixo a parte elevada, busque a sensação de que os pés estão mais seguros e mais apoiados no chão. Flexibilize a região anterior do seu tornozelo, movimente um pouco o seu tornozelo e da perna para melhorar ainda a sensação do pé. Passeie com a sua mão pela parte anterior da perna, a área que nos libera os caminhos. Flexibilize a região anterior do tornozelo. Volte a dar forma inteira ao pé. Confirme se ele está todo flexível. E coloque novamente o pé no chão. E sinta a estabilidade e o apoio do seu pé. Se quiser, pode fazer alguns movimentos, até sentir que o pé esteja confortável. Às vezes muda tanto a sensação que a gente precisa de um tempinho para sentir o conforto. Perceba bem, tanto que ele está amplo. E quando puder, volte a segurá-lo, o mesmo pé ainda. Nós vamos continuar ativando esse pé. Primeiro a gente acordou, a gente separou as partes. Bom, então agora nós vamos segurar os pés, nós vamos ativar os 3 pontos. Então você vai pegar a região do seu calcânio e você vai dar soquinhos, tapinhas, o que você quiser, como se fosse fazer pequenos beliscões, qualquer estímulo que você quiser, estimulando bem o seu calcanhar. Depois faça a mesma coisa no ponto de baixo do dedão, dando soquinhos, tapinhas, beliscões. Ative. A mesma coisa debaixo do dedinho. Estou fazendo na mão, né? O que vocês estão fazendo aí no pé. Agora, gente, ao mesmo tempo, você pode usar uma mão só ou as duas, se você quiser. Você vai tocar ao mesmo tempo os 3 pontos de apoio, fazendo a mesma pressão. E você vai fechar os olhos um pouquinho e vai sentir essa pressão que é feita ao mesmo tempo nos 3 pontos. E vai pedir aos seus corpos, ao seu corpo etérico, o apoio nesses 3 pontos de forma equilibrada. Mantenha o tempo que for necessário para você sentir a mesma pressão nos 3 pontos. E quem já tiver sentido, toque o pé como um todo agora, harmonizando a parte anterior do tornozelo e da perna. Toque todo o pé com leveza, preenchendo todos os espaços que ainda estiverem vazios. Toque depois com firmeza, sentindo a harmonia do pé. Harmonize todo o seu pé.
E depois que harmonizar, purifique toda a área trabalhada com água ou com luz. Você escolhe. Ou os dois. E quando sentir que você purificou toda a área trabalhada, apoie novamente o pé no chão, fique de pé e observe e sinta, principalmente sinta a diferença entre os dois pés. Quando quiserem, depois que perceber, pode observar inclusive não só o pé, mas o corpo, né? O corpo como um todo. Se muda alguma coisa na relação do corpo. Quando estiverem prontos, a gente vai fazer a mesma sequência com o outro pé. Alguém quer falar alguma coisa? A sensação, Ronise, a sensação é que o pé direito ficou, que eu estava mexendo, ficou mais embaixo, ficou mais aterrado. O pé esquerdo parece ter uma sola. Aí o pé direito tirou essa sola, o pé está mais no chão, mais aterrado. Maravilha. Eu percebi quase que o contrário. É como se o meu pé direito, que é o que eu mexi, me permitisse uma flutuação. Ele toca com equilíbrio e leveza o chão. E aí o meu lado direito, como um todo, cresceu. E o lado esquerdo do pé que eu não mexi, ele tocava o chão com mais dureza, com mais pressão, mas desequilibrado, sem sentir equilíbrio nos 3 pontos. Como se ele estivesse muito mais ligado ao centro da Terra, mas de uma forma ruim. E o direito leve, gostoso. Eu mexi, me dá a sensação de que eu estou entrando no chão, como se fosse um tronco de árvore. Ele está todo perceptível, dando, como é que se diz? Parece pneu tela larga, né? Tá uma estabilidade muito grande, bem diferente do outro. Sim. A Aline colocou aqui que o corpo dela está todo esquisito, porque muda, né, Aline, a percepção mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai regularizar, fazendo o outro pé. É interessante, eu queria complementar um pouquinho o que a Luísa falou. Eu senti essas mudanças, sobretudo no campo da vitalidade. Parece que a energia disponível para o pé e para o lado todo do corpo, né, relativo àquele pé, está pronta. Uma energia que está pronta para ser usada, uma disponibilidade energética. Achei bem interessante. Interessante, hein? O G se sentiu entrando dentro do pé, né, G? Você vê que cada um, né, tem uma sensação diferente, tem uma percepção diferente. A Aline colocou aqui, né, a altura do corpo, a sensação do corpo. Ela percebeu o corpo ficou um pouco estranho, parece que um lado não está compreendendo bem o outro, não é isso, Aline, se eu entendi? Muito, muito legal, gente. Então, assim, vocês veem que a sensação é o mais importante. Não adianta eu falar com vocês assim, agora sinta que seu corpo está assim, mais preso, mais... Não, as pessoas têm sensações diferentes. Mas todo mundo percebeu a diferença, né? Pelo menos quem está falando aqui percebeu a diferença. Então, vamos fazer outro pé? Pra gente não ficar manco, né? Ô Ronildo, eu senti um pouco parecido com a Lara, né? Fiz do pé direito, eu senti ele meio levitando, ó. Como se estivesse meio levitando. Assim. Né? Gente, vou falar uma coisa com vocês. Vou falar uma coisa com vocês. Eu estou fazendo aqui na mão, mas eu estou falando com vocês e estou intencionando tudo para o meu pé. Só de eu estar trabalhando essa intenção para o meu pé, eu já sinto um pouquinho de diferença do meu pé direito e do meu pé esquerdo aqui. Tudo que eu estou falando com vocês, eu estou imaginando eu fazendo no pé. Como é que muitas vezes, eu não tenho como tirar meu sapato aqui agora e tal.
Não é que é igual, né? Se você puder mexer é muito melhor, mas a intenção de você fazer essas separações, elas também ajudam já um pouco. Às vezes você está num lugar que seu pé está incomodando muito, você está ali, está de sapato, você não pode tirar o sapato para massagear o seu pé. Faça um pouquinho desse caminho, né? Mesmo que não seja o mesmo efeito, depois vocês experimentem em algum momento e me conta. Tá? Já te dá uma sensação de mais conforto. Marisa, eu tenho uma pergunta. Foi, na verdade, uma dificuldade que eu senti de sentir essa diferença ou essa separação entre o meio do pé o metatarso, seria, não? O meio do pé? O meio do pé é exatamente essa parte. Lembra daquela... Exato, é isso mesmo. Né? Isso. Entre o metatarso e a região do calcanhar. Isso. A questão dessa separação, lateralmente, parece que ela é um pouco mais evidente, mas mesmo assim é muito pouco móvel. E nos outros vetores de movimento, né, para cima, para baixo, etc., eu não senti muito, não. Tá. Não tem problema, Vitor. Você vai ganhando... Só para te dar um feedback. É uma questão de flexibilidade mesmo, né? Sim. E você pode ir fazendo que com o tempo você vai percebendo que você vai ganhando mais mobilidade, tá? Mais flexibilidade. Essa outra parte vocês podem fazer ao mesmo tempo os dois pés ou um pé de cada vez, como vocês preferirem, tá? Então, vocês vão começar sentados, já perceberam bastante o apoio dos pés, e vão fazer agora, pode ser, como eu disse, ao mesmo tempo, um pé de cada vez, o movimento de flexão e de extensão do tornozelo. Então, é levar o pé para frente e para trás. Então, pode fazer um pé e depois o outro, ou fazer os dois, como se estivesse pedalando, né? Fazendo esse movimento. Depois você vai fazer o movimento que a gente chama de inversão e eversão. E tirar um pouco o pé assim para dentro e para fora. Como se você levasse a parte de fora do pé para o chão e depois voltasse. Então, não é o movimento de tchau, tá? É o movimento de girar um pouco para um lado e para o outro. Fazer isso aqui. Como se você levasse a planta do pé para o meio e voltasse com ela para cima. Inversão e eversão. E na hora de voltar, tenta subir ela um pouquinho mais, como se você levasse o tornozelo um pouquinho mais para cima. Esse movimento. Essa posição da mão ficou mais fácil de mostrar. Pode fazer um pé de cada vez, ou pode fazer os dois ao mesmo tempo. Depois nós vamos fazer movimentos de girar o tornozelo. Gire o pé, faça um movimento de circundução, nos dois sentidos. Então, você pode fazer os dois pés para fora e depois os dois pés para dentro, ou os dois pés para um lado e depois os dois pés para o outro lado. Como você quiser. O importante é você girar para um lado e depois para o outro lado. E intencionar que os pés e os tornozelos estejam mais maleáveis e seus movimentos estejam mais amplos do que o movimento que você está realmente fazendo. Então, eu posso estar fazendo um movimento pequenininho e com a intenção de que esse movimento esteja muito mais amplo. Quando finalizar, coloque os pés no chão, sinta eles bem apoiados e leve a sua atenção aos tornozelos. Observe agora eu vou querer que você feche os olhos para observar com mais clareza a realidade do seu tornozelo. Como está o seu tornozelo? Ele tem desvios? Ele tomba para um lado, para o outro. Observe as direções desses desvios, caso tenha. E o eixo do seu tornozelo, dos seus tornozelos, em relação aos seus joelhos. Observe a linha que liga o seu tornozelo ao seu joelho.
Essa linha, ela tomba para um lado, tomba para o outro. O seu joelho está mais anteriorizado ou posteriorizado em relação aos seus pés. Na posição que você está sentada, o seu joelho está mais para frente, mais para trás, na mesma linha dos seus pés. Observe o eixo do tornozelo na relação com o eixo do joelho. Agora, veja o seu terceiro dedo do pé, terceiro artelho. E faça uma linha do terceiro artelho até o eixo do seu tornozelo. E observe também a direção dessa linha. Se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, se ela está no centro. E vai descendo, então, do terceiro artelho até o dorso do pé agora, parte de cima do pé, até a parte central anterior do tornozelo, e depois seguindo a mesma linha do tornozelo até a parte anterior da sua patela, bem no centro do seu joelho. E memorize. Memorize essa linha. Agora nós vamos intencionar algumas correções. Intencione, caso você tenha percebido planos diferentes, um está mais alto em relação ao outro, intencione o reajuste dessa linha entre o terceiro artelho e a parte anterior do seu tornozelo. A parte anterior do tornozelo, essa parte central, é o nosso centro da organização. Para liberar, para permitir o nosso caminhar. Faça a correção em um pé, depois em outro pé. Você pode gastar de 1 a 2 minutos em cada pé, dando esse tempo para promover esse alinhamento da linha que une o terceiro artelho até a parte anterior do seu tornozelo. Alinhe bem esses planos. Alinhe o eixo do terceiro artelho. E fixe esse alinhamento. Se você quiser, você pode já fazer essa primeira parte com o indicador da mão direita na área 1, aquele espaço entre as sobrancelhas, pedindo pela fixação das conquistas obtidas até agora. Preste atenção agora no seu calcânio. Na intenção, não precisa movimentar. Sinta o seu calcânio se movimentando para a direita. Pode fazer um e depois o outro. Então, pegue um dos seus pés, sinta o seu calcânio movimentando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Faça a mesma coisa com o outro, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Flexibilize o tendão de Aquiles. Se você precisar, você pode pegar, inclusive, no tendão de Aquiles, como se ele fosse uma corda de violão, e sinta toda a dimensão dele. Ou você pode simplesmente mentalizar
e sentir mentalmente também esse tendão. O tendão de Aquiles é o promotor do próximo passo. Ele coloca a gente para andar, torna mais flexível, mais fácil para dar os passos que a gente quer dar. E agora toque o pé como um todo, um pé de cada vez, dando a inteireza e sentindo então a conexão que existe entre o pé, o tornozelo, um pé, depois o outro pé. Toque os pés ao chão depois. Feche os olhos novamente e refaça a linha do seu dedo até o centro, o eixo central do seu tornozelo. E do seu tornozelo até o seu joelho. Observe se mudou essa linha. Se mudou a conexão entre essas partes. Fique de pé novamente. E observe o equilíbrio dos seus pés. E o equilíbrio de todo o seu corpo na relação com os seus pés. Um ponto de apoio. E quando sentir que já percebeu todo o alinhamento, faça novamente o indicador da mão direita no espaço entre as sobrancelhas, na área 1. E peça pela fixação das conquistas obtidas. Senti, não 3, uns 30 pontos de apoio nos pés. Maravilha! O poder da multiplicação dos pontos. Nossa, impressionante. Chapou tudo no chão. Alguém mais notou alguma diferença? Ou relação com o corpo? Ali... Eu notei bastante diferença também. E além desses 3 apoios, que eu acho que dividem, né, o peso, no meu caso específico é interessante porque eu tenho tendência a me apoiar mais no dedão, né? Uhum. Esqueci o nome. Do hálito. Do hálito, exatamente. E agora eu acho que está um pouquinho mais equilibrado e também os dedos, né? Eu senti muito bem que meu pé, que meu equilíbrio, ele está um pouquinho mais interiorizado. É uma sensação muito boa e eu acho que os dedos também estão fazendo parte desse apoio. E os dedos mais individualmente sentidos também. Consciência geral dos dedos, né? Cada dedo e do pé como um todo melhorou bastante. E isso parece que libera o corpo, né? Isso também deixa o corpo pronto para a luta. Sim. A Aline conseguiu aí, né, Aline? Eu também consegui. Pode falar, Léo. Também consegui mais equilíbrio, aquela sensação do primeiro exercício de que o coqueiro, né? Desapareceu, mais equilibrado. Mais firmeza, né? Fala aí, G. G está colocando aqui que a percepção dá uma dissertação. Então, vou deixar os comentários para outra oportunidade. Ô, G, não dá para fazer uma síntese da sua dissertação, não?
A Luísa falou da pisada pronada, né? Que é o pé chato. Depois do exercício melhorou muito. Que bom, Lu. A gente tem, né? Algumas pessoas têm o pé realmente mais... apoia mais uma... Tem gente que joga o pé mais para um lado. É legal vocês observarem o sapato de vocês. Como é que você gasta mais, principalmente aquele sapato que já está mais usado, né? Às vezes a gente tem uma tendência a jogar o peso mais para a parte de fora, mais para a parte de dentro, ou muito para o calcanhar, né? Aquela pisada de fundo que a gente fala, né? Que joga o calcanhar no chão. Então é legal vocês observarem isso. Isso muda muito, Ronise, assim, para quem tem pé chato igual eu? Isso pode sim, o Bio, pode dar não só na sensação, mas depois você pode percebendo até uma alteração da curva do pé, né? Porque tem uma coisa que é do pé chato, né? Que tem gente que tem desabamento. Eu teria que ver como é que é a estrutura óssea do seu pé, né? Mas tem gente que tem um desabamento do arco do pé mesmo. Que aí tem algumas doenças, inclusive, que levam a isso. Uma doença, por exemplo, uma pé de Charcot, que é uma alteração neurológica que faz isso, que não é o seu caso, né? Então, quando a questão ela pode ser mais estrutural, pode ser de uso mesmo, esse tipo de massagem, esse tipo de manuseio e esse tipo de percepção, você pode causar essas pequenas alterações. Isso aí só você experimentando mesmo, mas a sensação já vai mudar bastante, né? E aí, se além da sensação, você começar a perceber uma curva no pé, se você dá mais flexibilidade à sua fáscia, né? Mas essa coisa, por exemplo, a pessoa nasce assim também, não é isso ou não? Tem umas pessoas que já têm desde bebezinho aquele pé mais plano, né? Eu acho que é o meu caso. Mas experimenta, depois você me conta. Faça isso seguido durante um período, faz alguns dias, assim, né? Mesmo que não seja todo dia, a cada 2, 3 dias, faz durante um mês. E aí depois você me conta. Ronise, isso se conecta um pouquinho à pergunta que eu queria te fazer. É uma discussão com a qual me deparei, e não sei se é uma discussão antiga, talvez até seja, mas existe muita gente que é contrário, por exemplo, ao uso de determinadas palmilhas corretivas, né? Tem aquela questão, né, de usar a palmilha, que seria uma correção passiva, que teoricamente enfraqueceria, né, a musculatura do pé, etc. E essas pessoas defendem que realmente, né, exercícios de percepção e exercícios ativos de fortalecimento, eles são muito mais benéficos. Inclusive um grupo, né, de pesquisa, eu acho que eles são da Inglaterra, chama The Foot Collective, né, o coletivo do pé. E eles levam a tese deles é que realmente a gente usa muito pouco os pés, a gente perdeu muito dos pés, né, a partir do momento que a gente começou a usar calçados mais elaborados, etc. E eles voltam aqueles exercícios de pisar em tronco, etc., né? Para você pisar em coisas que parecem árvores, tal, cabo de vassoura, para você realmente desenvolver, né, um exercício muito diferente. É um pouco diferente do que a gente tem feito aqui, mas o que você acha dessa questão das correções passivas de desvios de pé e ativas? Eu não sei se a gente pode entrar nisso agora, se fica muito à vontade, a gente pode discutir depois também, mas eu acho que é a dúvida de muita gente, talvez de algumas outras pessoas que estejam aqui. Ô, Vitor, assim, na verdade, a gente teria... Falar de palmilha é bem complexo, né? Tem especialistas nisso. Eu não sou especialista nessa área, né? Tem especialistas, tem estudos que fazem da sua pisada, mas eu já vi... Tem situações e situações. Né? Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que ela colocou uma palmilha para elevar um dos lados. E quando eu fiz a avaliação dela postural, me deu uma certa, assim, a impressão que eu tive é que o outro lado é que estava muito alto, e não o lado que estava baixo, estava sendo preciso elevar, né? Mas foi um caso, tá, gente? E aí eu conversei com ela, falei, olha, conversa com o seu, né, com o seu fisioterapeuta que está trabalhando a palmilha e tal, que eu não posso intervir. Mas o que a gente fez de experiência? A gente pôs ela em cima da palmilha, e na hora ela ficou assim, super legal. Falei, pô, tá interessante. Aí fomos para o trabalho do manuseio. Aí soltou escápula, e fiz o trabalho com ela, né? Fizemos uma sessão com ela. Quando ela voltou e ela pisou sem a palmilha, ela estava com o mesmo equilíbrio que ela estava antes com a palmilha. Então, é importante ver o que está sendo feito com essa pessoa, porque
Se você só coloca a palmilha, a mesma coisa de você colocar uma cinta, um apoio de ombro, né? Já me perguntaram sobre aquele apoio que segura o ombro. Se você coloca e deixa só ele fazer o papel por você, é um pouco complexo. Mas tem pessoas que eu já vi beneficiar muito com o uso da palmilha. Então, tem casos e casos. É preciso a gente ter um pouco de cuidado para falar disso, porque teria que avaliar mesmo. Então, uma pessoa que só coloca palmilha sem ter feito um trabalho corporal antes, aí talvez entre nesse aspecto que você está falando. A palmilha está fazendo um papel que não é... a pessoa tem que fazer o papel dela. Se eu for falar da leitura corporal, eu não sei especificamente sobre a palmilha, mas eles acham que o máximo que você deve fazer ao máximo primeiro, o trabalho com você mesmo, antes de pensar em algo externo. Então, tem várias visões, né? E eu conheço pessoas que trabalham basicamente com avaliação de pés e confecção de palmilhas feitas para a própria pessoa, e que tem a sua ciência também, tem a sua clareza de por que é interessante, tá? Mas a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre isso, porque é muito detalhe, é muito importante, e a gente tem que falar com muito cuidado, né? Pode ou não pode usar? Realmente, nesse caso, tem que ser bem específico, né? Eu tive uma experiência com isso. A minha filha mais nova reclamava de dor no quadril. Ela dançava, né, na escola. E aí a gente foi verificar, fomos a alguns ortopedistas, avaliaram que ela tinha uma pequena diferença de comprimento entre as duas pernas, mas estava dentro do limite que a medicina compreendia como aceitável. Então, na raça humana existe uma variação, está dentro dessa faixa, não tem que fazer nada. Eu falei, pô, mas não tem que fazer nada como? Se a menina está sentindo dor, se isso está atrapalhando. Aí fomos para o time das fisioterapeutas. Elas foram unânimes em utilizar a palmilha. Os ortopedistas, não. Não usa porque está dentro da normalidade. Por que normalidade é essa? Que tem uma diferença, essa diferença está gerando dor. E aí nós resolvemos acatar a opinião das fisioterapeutas. Colocamos a planilha e resolveu. Nunca mais bateu. O que eu falei, né, Cadinho? Tem situações que são muito benéficas. Não vou entrar dentro, vou só finalizar isso, pedir licença a vocês, que a palmilha tem um tempo de uso também. Então, quem faz uso de palmilha tem que estar sempre acompanhando. Porque à medida que você vai perdendo a palmilha, ela vai gastando, ela já não faz o mesmo efeito. E, às vezes, você também, se você está fazendo um processo de reabilitação junto com o uso da palmilha, pode ser que essa palmilha tenha que ser revista depois de um tempo, que ela pode mudar o formato dela. Naturalmente. Né? Bom, em relação ao exercício que a gente acabou de fazer, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu, apesar de não ter praticado como deveria essas semanas aí, enquanto a gente estava conversando aqui, ouvindo a vocês, eu resolvi fazer o Pina 1, né? Impressionante, não tinha vento na praia do meu coqueiro. Ficou uns 5 minutos aqui, basicamente sem balançar. Eu fiquei muito surpreso, porque a primeira vez que eu tentei, eu fiquei, gente, assim, de olho fechado, eu não consigo ficar com os pés juntos. E hoje foi absolutamente tranquilo ficar com os pés juntos. Aí depois levantei e consegui também por alguns segundos de um lado e consegui de alguns segundos do outro. Interessante como vem fácil essa melhora se a gente praticar. Já imagina assim, se eu não estou praticando, mas ainda assim estou conseguindo benefício em repetir. Então, se eu tiver isso como uma disciplina e fizer com uma certa regularidade, realmente eu espero que vai ter melhora bastante aí pela frente. Os efeitos são muito interessantes, né? Ronise, eu fui subir uma escada ali, pegar um chá, subir uma escada. Meu pé é uma entidade própria agora. Ele já acordou para a vida. Maravilha! Tô com medo dele soltar aqui e começar a querer conversar comigo. Realmente acordou. Que bom. Legal demais. Que bom. É impressionante, né? Como é que faz diferença mesmo. Nossa, quando eu faço um pé e vou fazer o outro, eu fico doida para fazer o outro logo para achar o equilíbrio. Eu acho que realmente é o que você diz nessa via de mão dupla entre corpo e mente. Eu acho que, para mim, pelo menos, está fazendo diferença. Ter uma percepção do pé e ter
ter essa noção de que eu tô vivo lá embaixo, sabe, no meu pé, eu acho que altera realmente seu estado mental, tipo, te deixa mais alerta, te deixa mais vivo mesmo. Eu não sei nem explicar direito, mas é um processo muito importante. Às vezes a gente, ainda mais nesse ambiente acadêmico, né, e tal, né, ao qual a gente pertence, você conhece, a gente fala disso às vezes. Esse processo de doutoramento também, a gente parece que vai subindo, né? Vai ficando cada vez mais desconectado do aspecto mental e fica querendo desenvolver uma cognição separada, né, do resto, sendo que não existe separação, né? Na minha opinião, pelo menos. E o pé é a base, né? E aquilo que a gente falou, no pé nós temos reflexos de várias partes do corpo, né? Várias outras partes. Então, quando vocês estão massageando aí, movimentando os dedos dos pés, aquilo que a gente falou, segundo dedo do pé, a região da visão, terceiro a gente pega cervical, né, nariz, a região do calcanhar tem os rins, né? Então a gente falou de algumas coisas aí. E tem várias, né? Assim, tem representação praticamente do corpo todo no nosso pé. Então, quando você faz a massagem e vai com essas intenções, é muito interessante. E a questão do caminhar, né? A gente fez aquele exercício no módulo anterior das 3 cinturas, que libera cintura escapular e cintura pélvica. E a cintura pélvica, lembra que a gente falou que a coxa femoral, né? A articulação coxa-femoral está ali a relação do nosso querer, né? E muitas vezes a gente não dá vazão a eles, né? Como se fosse uma cachoeira mesmo, que vem ali da coxa femoral até o pé. Então, você trabalhar o pé já é uma forma de dar vazão também a isso que vem da coxa femoral. Então, um exercício vai dando completude ao outro, né? As práticas, elas vão se completando. E, além da sensação física mesmo de apoio, existe toda essa outra relação também com essas partes do corpo. E esse caminhar, que a gente falou, a liberação do caminhar, para onde que eu quero ir, né? Onde que eu quero ir? Às vezes a nossa linha está direcionada para um lado, o outro pé está direcionado para o outro. Então vamos equilibrar essas linhas aí, do artelho com o tornozelo e com o joelho, né? Para que a gente possa tomar as decisões aí dos caminhos. Existe inclusive, eu não estou muito por dentro do detalhe de pesquisa e etc., mas cada vez mais, né, tanto nas ciências sociais quanto nas ciências, né, nas neurociências e tudo, o pessoal está ultrapassando essa divisão entre mente e corpo e entendendo, né, que processos corporais, mesmo físicos, relacionados a movimento, né, cinética, etc., realmente alteram o funcionamento de processos mentais, que não estão só, né, vinculados a processos cerebrais. É muito doido isso. Quando você fala, né, que o sistema nervoso, né, que o tecido neural é um só e tudo, e a gente pensa nisso, eu fico pirando nessas coisas, é super interessante. Me ocorreu aqui agora, lembrando assim, essa importância do pé e o quanto a gente despreza ele, assim, da nossa forma de vida civilizada, né? A gente calça sapato, fica o dia inteiro com sapato, calçado, e a gente esquece que tem pé. E a gente não pode esquecer que a humanidade evoluiu caminhando, né? Sim. O homem saiu lá da Sibéria, lá da Rússia, foi caminhando para o outro lado, passou para a América, veio descendo. Ele fez a evolução dele caminhando, né? E o caminhar, naturalmente, naquela época descalço, como é que se diz, essa forma tão receptiva que o pé é de receber massagem para todo o corpo. Então, essas pedrinhas, o tronco que está no caminho, tudo isso vai formando uma forma de massageamento natural, né? E isso é muito bem descrito no livro do Nuno Costa. E aí, agora, a gente falando sobre pé, está me voltando essa informação de o quanto é importante, né, o pé. E até aproveitando que a gente está conversando e falando sobre pé, eu estou aqui agora com a minha amiga Bolinha. Ela é maravilhosa para a planta dos pés. É uma massagem que eu uso há muitos anos, naquela linha que você falou agora há pouco do pé, abrindo os dedos. Você pode usar essa que é maleável, você pode usar essas que são mais firmes, né? Para mim, essa aqui é uma grande aliada. Maravilha, Cadinho. E eu tinha até esquecido dela. Agora, falando na aula, eu falei, cadê ela, né? A gente tem umas dores e esquece que não está usando recursos que tem, né? Exatamente. O mais importante é isso, a gente saber que tem os recursos e saber quando usá-los, né? Bom. Ronise. Oi.
Ainda sobre os pés, vou falar só um pouquinho da minha impressão que eu tive. De começo, logo no começo, a minha impressão foi mais emocional, sabe? Sim. Eu senti um dó do meu pé, tadinho. Eu senti assim, como é que a gente cuida do corpo inteiro? Até do cabelo eu tenho cuidado melhor do que do meu pé. O meu pé, tadinho, ele tá muito feio. Tá toda, sabe aqueles rachado, calcanhar rachado? Tadinho, eu fui olhando para ele, foi me dando uma tristeza, uma vontade de chorar. Eu falei assim, gente, como é que eu deixo o meu pé chegar num estado desse? Ele me leva o dia inteiro para todo lado. Ele que traça meus caminhos. E eu fui ver, o meu pé está prejudicado, sabe? Então, à medida que eu fui massageando, eu fui pedindo desculpas. Perdão pelo que eu faço com você. Então, isso sem contar as sensações físicas, né? Mas achei legal demais isso. Agora eu botei ele ali na rede, agora ele está descansando. Oh, delícia! É isso. Depois eu quero ver a dissertação completa, viu, Gil? Tá bom.